O texto do capítulo 12 de 1 Samuel trata sobre a palavra de despedida de Samuel e só. Vamos lá então ao texto. Samuel disse a todo Israel: Atendi tudo o que vocês me pediram e estabeleci um rei para vocês. Agora vocês têm um rei que os governará. Quanto a mim, estou velho e de cabelos brancos e meus filhos estão aqui com vocês. Tenho vivido diante de vocês desde a minha juventude até agora. Aqui estou. Se tomei um boi ou um jumento de alguém, ou se explorei ou oprimi alguém, ou se das mãos de alguém aceitei suborno, fechando os olhos para sua culpa, testemunhe contra mim na presença do Senhor e do seu ungido. Se alguma dessas coisas pratiquei, eu farei restituição. E responderam: Tu não nos exploraste nem nos oprimiste. Tu não tiraste coisa alguma das mãos de ninguém. Samuel lhe disse: O Senhor é testemunha diante de vocês, como também o seu ungido é hoje testemunha, de que vocês não encontraram culpa alguma em minhas mãos. E disseram: Ele é testemunha. Então Samuel disse ao povo: O Senhor designou Moisés e Arão e tirou os seus antepassados do Egito. Agora, pois, fiquem aqui, porque vou entrar em julgamento com vocês perante o Senhor, com base nos atos justos realizados pelo Senhor em favor de vocês e dos seus antepassados. Depois que Jacó entrou no Egito, eles clamaram ao Senhor, e ele enviou Moisés e Arão para tirar os seus antepassados do Egito e os estabelecer neste lugar. Seus antepassados, porém, se esqueceram do Senhor seu Deus, então ele os vendeu a Sísera, o comandante do exército de Hazor, aos filisteus, e ao rei de Moabe, que lutaram contra eles. Eles clamaram ao Senhor, dizendo: Pecamos, abandonando o Senhor e prestando culto aos Balaíns e aos postes sagrados. Agora, porém, liberta-nos das mãos dos nossos inimigos e nós prestaremos culto a ti. Então o Senhor enviou Jerubaal, Baraque, Jefté e Samuel e os libertou das mãos dos inimigos que os rodeavam, de modo que vocês viveram em segurança. Quando, porém, vocês viram que Naás, rei dos amonitas, estava avançando contra vocês, me disseram: Não, escolha um rei para nós. Embora o Senhor, o seu Deus, fosse o rei, agora aqui está o rei que vocês escolheram, aquele que vocês pediram. O Senhor deu um rei a vocês. Se vocês temerem servirem e obedecerem ao Senhor, a não se rebelarem contra suas ordens, e se vocês e o rei que reinar sobre vocês seguirem o Senhor, o seu Deus, tudo lhe irá bem. Todavia, se vocês desobedecerem ao Senhor e se rebelarem contra o seu mandamento, sua mão se oporá a vocês da mesma forma como se opôs aos seus antepassados. Agora, preparem-se para ver este grande feito que o Senhor vai realizar diante de vocês. Não estamos na época da colheita do trigo. Pedirei ao Senhor que envie trovões e chuva para que vocês reconheçam que fizeram o que o Senhor reprova totalmente quando pediram um rei. Então Samuel clamou ao Senhor, e naquele mesmo dia o Senhor enviou trovões e chuva. E assim todo o povo temeu grandemente o Senhor e Samuel. E todo o povo disse a Samuel: Ora ao Senhor e o teu Deus em favor dos teus servos, para que não morramos, pois a todos os nossos pecados acrescentamos o mal de pedir um rei. Respondeu Samuel: Não tenham medo, de fato vocês fizeram todo este mal, contudo, não deixem de seguir o Senhor, mas sirvam o Senhor de todo o coração. Não se desviem para seguir ídolos inúteis, que de nada valem nem podem livrá-los, pois são inúteis. Por causa do seu grande nome, o Senhor não os rejeitará, pois o Senhor teve prazer em torná-los o seu próprio povo, e longe de mim esteja a pecar contra o Senhor, deixando de orar por vocês. Também lhes ensinarei o caminho que é bom e direito. Somente temam ao Senhor e sirvam-no fielmente de todo o coração, e considerem as grandes coisas que ele tem feito por vocês. Todavia, se insistirem em fazer o mal, vocês e o seu rei serão destruídos. Então essa foi a leitura do capítulo 12 do primeiro livro de Samuel, que é o 9º livro da Bíblia, a partir de Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Josué, Juízes, Rute e 1 Samuel. O texto do capítulo 12 de 1 Samuel trata sobre a palavra de despedida de Samuel e só. Vamos lá então ao texto. Samuel disse a todo Israel: Atendi tudo o que vocês me pediram e estabeleci um rei para vocês. Agora vocês têm um rei que os governará. Quanto a mim, estou velho e de cabelos brancos e meus filhos estão aqui com vocês. Tenho vivido diante de vocês desde a minha juventude até agora. Aqui estou. Se tomei um boi ou um jumento de alguém, ou se explorei ou oprimi alguém, ou se das mãos de alguém aceitei suborno, fechando os olhos para sua culpa, testemunhe contra mim na presença do Senhor e do seu ungido. Se alguma dessas coisas pratiquei, eu farei restituição. E responderam: Tu não nos exploraste nem nos oprimiste. Tu não tiraste coisa alguma das mãos de ninguém. Samuel lhe disse: O Senhor é testemunha diante de vocês, como também o seu ungido é hoje testemunha, de que vocês não encontraram culpa alguma em minhas mãos. E disseram: Ele é testemunha. Então Samuel disse ao povo: O Senhor designou Moisés e Arão e tirou os seus antepassados do Egito. Agora, pois, fiquem aqui, porque vou entrar em julgamento com vocês perante o Senhor, com base nos atos justos realizados pelo Senhor em favor de vocês e dos seus antepassados.
Depois que Jacó entrou no Egito, eles clamaram ao Senhor, e ele enviou Moisés e Arão para tirar os seus antepassados do Egito e os estabelecer neste lugar. Seus antepassados, porém, se esqueceram do Senhor seu Deus, então ele os vendeu a Sísera, o comandante do exército de Hazor, aos filisteus, e ao rei de Moabe, que lutaram contra eles. Eles clamaram ao Senhor, dizendo: pecamos, abandonando o Senhor e prestando culto aos Balaíns e aos postes sagrados. Agora, porém, liberta-nos das mãos dos nossos inimigos e nós prestaremos culto a ti. Então o Senhor enviou Jerubaal, Baraque, Jefté e Samuel e os libertou das mãos dos inimigos que os rodeavam, de modo que vocês viveram em segurança. Quando, porém, vocês viram que Naás, rei dos amonitas, estava avançando contra vocês, me disseram: não, escolha um rei para nós. Embora o Senhor, o seu Deus, fosse o rei, agora aqui está o rei que vocês escolheram, aquele que vocês pediram. O Senhor deu um rei a vocês. Se vocês temerem servirem e obedecerem ao Senhor, a não se rebelarem contra suas ordens, e se vocês e o rei que reinar sobre vocês seguirem o Senhor, o seu Deus, tudo lhe irá bem. Todavia, se vocês desobedecerem ao Senhor e se rebelarem contra o seu mandamento, de sua mão se oporá a vocês da mesma forma como se opôs aos seus antepassados. Agora, preparem-se para ver este grande feito que o Senhor vai realizar diante de vocês. Não estamos na época da colheita do trigo. Pedirei ao Senhor que envie trovões e chuva para que vocês reconheçam que fizeram o que o Senhor reprova totalmente quando pediram um rei. Então Samuel clamou ao Senhor, e naquele mesmo dia o Senhor enviou trovões e chuva. E assim todo o povo temeu grandemente o Senhor e Samuel. E todo o povo disse a Samuel: ora ao Senhor e o teu Deus em favor dos teus servos, para que não morramos, pois a todos os nossos pecados acrescentamos o mal de pedir um rei. Respondeu Samuel: não tenham medo, de fato vocês fizeram todo este mal, contudo, não deixem de seguir o Senhor, mas sirvam o Senhor de todo o coração. Não se desviem para seguir ídolos inúteis, que de nada valem nem podem livrá-los, pois são inúteis. Por causa do seu grande nome, o Senhor não os rejeitará, pois o Senhor teve prazer em torná-los o seu próprio povo, e longe de mim esteja a pecar contra o Senhor, deixando de orar por vocês. Também lhes ensinarei o caminho que é bom e direito. Somente temam ao Senhor e sirvam-no fielmente de todo o coração, e considerem as grandes coisas que ele tem feito por vocês. Todavia, se insistirem em fazer o mal, vocês e o seu rei serão destruídos. Então essa foi a leitura do capítulo 12 do primeiro livro de Samuel, que é o 9º livro da Bíblia, a partir de Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Josué, Juízes, Ruth e 1 Samuel. O texto do capítulo 12 de 1 Samuel trata sobre a palavra de despedida de Samuel e só. Vamos lá então ao texto. Samuel disse a todo Israel: atendi tudo o que vocês me pediram e estabeleci um rei para vocês. Agora vocês têm um rei que os governará. Quanto a mim, estou velho e de cabelos brancos, e meus filhos estão aqui com vocês. Tenho vivido diante de vocês desde a minha juventude até agora. Aqui estou. Se tomei um boi ou um jumento de alguém, ou se explorei ou oprimi alguém, ou se das mãos de alguém aceitei suborno, fechando os olhos para sua culpa, testemunhe contra mim na presença do Senhor e do seu ungido. Se alguma dessas coisas pratiquei, eu farei restituição. E responderam: tu não nos exploraste, nem nos oprimiste. Tu não tiraste coisa alguma das mãos de ninguém. Samuel lhe disse: o Senhor é testemunha diante de vocês, como também o seu ungido é hoje testemunha, de que vocês não encontraram culpa alguma em minhas mãos. E disseram: ele é testemunha. Então Samuel disse ao povo: o Senhor designou Moisés e Arão e tirou os seus antepassados do Egito. Agora, pois, fiquem aqui, porque vou entrar em julgamento com vocês perante o Senhor, com base nos atos justos realizados pelo Senhor em favor de vocês e dos seus antepassados. Depois que Jacó entrou no Egito, eles clamaram ao Senhor, e ele enviou Moisés e Arão para tirar os seus antepassados do Egito e os estabelecer neste lugar. Seus antepassados, porém, se esqueceram do Senhor seu Deus, então ele os vendeu a Sísera, o comandante do exército de Hazor, aos filisteus, e ao rei de Moabe, que lutaram contra eles. Eles clamaram ao Senhor, dizendo: pecamos, abandonando o Senhor e prestando culto aos Balaíns e aos postes sagrados. Agora, porém, liberta-nos das mãos dos nossos inimigos, e nós prestaremos culto a ti. Então o Senhor enviou Jerubaal, Baraque, Jefté e Samuel e os libertou das mãos dos inimigos que os rodeavam, de modo que vocês viveram em segurança. Quando, porém, vocês viram que Naás, rei dos amonitas, estava avançando contra vocês, me disseram: não, escolha um rei para nós. Embora o Senhor, o seu Deus, fosse o rei, agora aqui está o rei que vocês escolheram, aquele que vocês pediram. O Senhor deu um rei a vocês. Se vocês temerem servirem e obedecerem ao Senhor, a não se rebelarem contra suas ordens, e se vocês e o rei que reinar sobre vocês seguirem o Senhor, o seu Deus, tudo lhe irá bem. Todavia, se vocês desobedecerem ao Senhor e se rebelarem contra o seu mandamento, de sua mão se oporá a vocês da mesma forma como se opôs aos seus antepassados. Agora, preparem-se para ver este grande feito que o Senhor vai realizar diante de vocês. Não estamos na época da colheita do trigo.
Pedirei ao Senhor que envie trovões e chuva para que vocês reconheçam que fizeram o que o Senhor reprova totalmente quando pediram um rei. Então Samuel clamou ao Senhor e naquele mesmo dia o Senhor enviou trovões e chuva. E assim todo o povo temeu grandemente o Senhor e Samuel. E todo o povo disse a Samuel: ora ao Senhor e o teu Deus em favor dos teus servos, para que não morramos, pois a todos os nossos pecados acrescentamos o mal de pedir um rei. Respondeu Samuel: não tenham medo, de fato vocês fizeram todo este mal, contudo, não deixem de seguir o Senhor, mas sirvam o Senhor de todo o coração. Não se desviem para seguir ídolos inúteis, que de nada valem nem podem livrá-los, pois são inúteis. Por causa do seu grande nome, o Senhor não os rejeitará, pois o Senhor teve prazer em torná-los o seu próprio povo, e longe de mim esteja a pecar contra o Senhor, deixando de orar por vocês. Também lhes ensinarei o caminho que é bom e direito. Somente temam ao Senhor e sirvam-no fielmente de todo o coração, e considerem as grandes coisas que ele tem feito por vocês. Todavia, se insistirem em fazer o mal, vocês e o seu rei serão destruídos. Então essa foi a leitura do capítulo 12 do primeiro livro de Samuel, que é o 9º livro da Bíblia, a partir de Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Josué, Juízes, Ruth e 1 Samuel. O texto do capítulo 12 de 1 Samuel trata sobre a palavra de despedida de Samuel e só. Vamos lá então ao texto. Samuel disse a todo Israel: atendi tudo o que vocês me pediram e estabeleci um rei para vocês. Agora vocês têm um rei que os governará. Quanto a mim, estou velho e de cabelos brancos e meus filhos estão aqui com vocês. Tenho vivido diante de vocês desde a minha juventude até agora. Aqui estou. Se tomei um boi ou um jumento de alguém, ou se explorei ou oprimi alguém, ou se das mãos de alguém aceitei suborno, fechando os olhos para sua culpa, testemunhe contra mim na presença do Senhor e do seu ungido. Se alguma dessas coisas pratiquei, eu farei restituição. E responderam: tu não nos exploraste, nem nos oprimiste. Tu não tiraste coisa alguma das mãos de ninguém. Samuel lhe disse: o Senhor é testemunha diante de vocês, como também o seu ungido é hoje testemunha, de que vocês não encontraram culpa alguma em minhas mãos. E disseram: ele é testemunha. Então Samuel disse ao povo: o Senhor designou Moisés e Arão e tirou os seus antepassados do Egito. Agora, pois, fiquem aqui, porque vou entrar em julgamento com vocês perante o Senhor, com base nos atos justos realizados pelo Senhor em favor de vocês e dos seus antepassados. Depois que Jacó entrou no Egito, eles clamaram ao Senhor, e ele enviou Moisés e Arão para tirar os seus antepassados do Egito e os estabelecer nesse lugar. Seus antepassados, porém, se esqueceram do Senhor seu Deus, então ele os vendeu a Sísera, o comandante do exército de Hazor, aos filisteus, e ao rei de Moabe, que lutaram contra eles. Eles clamaram ao Senhor, dizendo: pecamos, abandonando o Senhor e prestando culto aos Balaíns e aos postes sagrados. Agora, porém, liberta-nos das mãos dos nossos inimigos e nós prestaremos culto a ti. Então o Senhor enviou Jerubaal, Baraque, Jefté e Samuel e os libertou das mãos dos inimigos que os rodeavam, de modo que vocês viveram em segurança. Quando, porém, vocês viram que Naás, rei dos amonitas, estava avançando contra vocês, me disseram: não, escolha um rei para nós. Embora o Senhor, o seu Deus, fosse o rei, agora aqui está o rei que vocês escolheram, aquele que vocês pediram. O Senhor deu um rei a vocês. Se vocês temerem servirem e obedecerem ao Senhor, a não se rebelarem contra suas ordens, e se vocês e o rei que reinar sobre vocês seguirem o Senhor, o seu Deus, tudo lhe irá bem. Todavia, se vocês desobedecerem ao Senhor e se rebelarem contra o seu mandamento, de sua mão se oporá a vocês da mesma forma como se opôs aos seus antepassados. Agora, preparem-se para ver este grande feito que o Senhor vai realizar diante de vocês. Não estamos na época da colheita do trigo. Pedirei ao Senhor que envie trovões e chuva para que vocês reconheçam que fizeram o que o Senhor reprova totalmente quando pediram um rei. Então Samuel clamou ao Senhor e naquele mesmo dia o Senhor enviou trovões e chuva. E assim todo o povo temeu grandemente o Senhor e Samuel. E todo o povo disse a Samuel: ora ao Senhor e o teu Deus em favor dos teus servos, para que não morramos, pois a todos os nossos pecados acrescentamos o mal de pedir um rei. Respondeu Samuel: não tenham medo, de fato vocês fizeram todo este mal, contudo, não deixem de seguir o Senhor, mas sirvam o Senhor de todo o coração. Não se desviem para seguir ídolos inúteis, que de nada valem nem podem livrá-los, pois são inúteis. Por causa do seu grande nome, o Senhor não os rejeitará, pois o Senhor teve prazer em torná-los o seu próprio povo, e longe de mim esteja a pecar contra o Senhor, deixando de orar por vocês. Também lhes ensinarei o caminho que é bom e direito. Somente temam ao Senhor e sirvam-no fielmente de todo o coração, e considerem as grandes coisas que ele tem feito por vocês. Todavia, se insistirem em fazer o mal, vocês e o seu rei serão destruídos. Então essa foi a leitura do capítulo 12 do primeiro livro de Samuel, que é o 9º livro da Bíblia, a partir de Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Josué, Juízes, Ruth e 1 Samuel.
O texto do capítulo 12 de 1 Samuel trata sobre a palavra de despedida de Samuel e só. Vamos lá então ao texto. Samuel disse a todo Israel: Atendi tudo o que vocês me pediram e estabeleci um rei para vocês. Agora vocês têm um rei que os governará. Quanto a mim, estou velho e de cabelos brancos e meus filhos estão aqui com vocês. Tenho vivido diante de vocês desde a minha juventude até agora. Aqui estou. Se tomei um boi ou um jumento de alguém, ou se explorei ou oprimi alguém, ou se das mãos de alguém aceitei suborno, fechando os olhos para sua culpa, testemunhe contra mim na presença do Senhor e do seu ungido. Se alguma dessas coisas pratiquei, eu farei restituição. E responderam: Tu não nos exploraste, nem nos oprimiste. Tu não tiraste coisa alguma das mãos de ninguém. Samuel lhe disse: O Senhor é testemunha diante de vocês, como também o seu ungido é hoje testemunha, de que vocês não encontraram culpa alguma em minhas mãos. E disseram: Ele é testemunha. Então Samuel disse ao povo: O Senhor designou Moisés e Arão e tirou os seus antepassados do Egito. Agora, pois, fiquem aqui, porque vou entrar em julgamento com vocês perante o Senhor, com base nos atos justos realizados pelo Senhor em favor de vocês e dos seus antepassados. Depois que Jacó entrou no Egito, eles clamaram ao Senhor, e ele enviou Moisés e Arão para tirar os seus antepassados do Egito e os estabelecer nesse lugar. Seus antepassados, porém, se esqueceram do Senhor seu Deus, então ele os vendeu a Sísera, o comandante do exército de Hazor, aos filisteus, e ao rei de Moabe, que lutaram contra eles. Eles clamaram ao Senhor, dizendo: Pecamos, abandonando o Senhor e prestando culto aos Balaíns e aos postes sagrados. Agora, porém, liberta-nos das mãos dos nossos inimigos e nós prestaremos culto a ti. Então o Senhor enviou Jerubaal, Baaraque, Jefté e Samuel e os libertou das mãos dos inimigos que os rodeavam, de modo que vocês viveram em segurança. Quando, porém, vocês viram que Naás, rei dos amonitas, estava avançando contra vocês, me disseram: Não, escolha um rei para nós. Embora o Senhor, o seu Deus, fosse o rei, agora aqui está o rei que vocês escolheram, aquele que vocês pediram. O Senhor deu um rei a vocês. Se vocês temerem servirem e obedecerem ao Senhor, a não se rebelarem contra suas ordens, e se vocês e o rei que reinar sobre vocês seguirem o Senhor, o seu Deus, tudo lhe irá bem. Todavia, se vocês desobedecerem ao Senhor e se rebelarem contra o seu mandamento, sua mão se oporá a vocês da mesma forma como se opôs aos seus antepassados. Agora, preparem-se para ver este grande feito que o Senhor vai realizar diante de vocês. Não estamos na época da colheita do trigo. Pedirei ao Senhor que envie trovões e chuva para que vocês reconheçam que fizeram o que o Senhor reprova totalmente quando pediram um rei. Então Samuel clamou ao Senhor, e naquele mesmo dia o Senhor enviou trovões e chuva. E assim todo o povo temeu grandemente o Senhor e Samuel. E todo o povo disse a Samuel: Ora ao Senhor e o teu Deus em favor dos teus servos, para que não morramos, pois a todos os nossos pecados acrescentamos o mal de pedir um rei. Respondeu Samuel: Não tenham medo, de fato vocês fizeram todo este mal, contudo, não deixem de seguir o Senhor, mas sirvam o Senhor de todo o coração. Não se desviem para seguir ídolos inúteis, que de nada valem nem podem livrá-los, pois são inúteis. Por causa do seu grande nome, o Senhor não os rejeitará, pois o Senhor teve prazer em torná-los o seu próprio povo, e longe de mim esteja a pecar contra o Senhor, deixando de orar por vocês. Também lhes ensinarei o caminho que é bom e direito. Somente temam ao Senhor e sirvam-no fielmente de todo o coração, e considerem as grandes coisas que ele tem feito por vocês. Todavia, se insistirem em fazer o mal, vocês e o seu rei serão destruídos. Então essa foi a leitura do capítulo 12 do primeiro livro de Samuel, que é o 9º livro da Bíblia, a partir de Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Josué, Juízes, Ruth e 1 Samuel. O texto do capítulo 12 de 1 Samuel trata sobre a palavra de despedida de Samuel e só. Vamos lá então ao texto. Samuel disse a todo Israel: Atendi tudo o que vocês me pediram e estabeleci um rei para vocês. Agora vocês têm um rei que os governará. Quanto a mim, estou velho e de cabelos brancos e meus filhos estão aqui com vocês. Tenho vivido diante de vocês desde a minha juventude até agora. Aqui estou. Se tomei um boi ou um jumento de alguém, ou se explorei ou oprimi alguém, ou se das mãos de alguém aceitei suborno, fechando os olhos para sua culpa, testemunhe contra mim na presença do Senhor e do seu ungido. Se alguma dessas coisas pratiquei, eu farei restituição. E responderam: Tu não nos exploraste, nem nos oprimiste. Tu não tiraste coisa alguma das mãos de ninguém. Samuel lhe disse: O Senhor é testemunha diante de vocês, como também o seu ungido é hoje testemunha, de que vocês não encontraram culpa alguma em minhas mãos. E disseram: Ele é testemunha. Então Samuel disse ao povo: O Senhor designou Moisés e Arão e tirou os seus antepassados do Egito. Agora, pois, fiquem aqui, porque vou entrar em julgamento
vou entrar em julgamento com vocês perante o Senhor, com base nos atos justos realizados pelo Senhor em favor de vocês e dos seus antepassados. Depois que Jacó entrou no Egito, eles clamaram ao Senhor, e ele enviou Moisés e Arão para tirar os seus antepassados do Egito e os estabelecer nesse lugar. Seus antepassados, porém, se esqueceram do Senhor seu Deus, então ele os vendeu a Sísera, o comandante do exército de Hazor, aos filisteus, e ao rei de Moabe, que lutaram contra eles. Eles clamaram ao Senhor, dizendo: pecamos, abandonando o Senhor e prestando culto aos Balaíns e aos postes sagrados. Agora, porém, liberta-nos das mãos dos nossos inimigos e nós prestaremos culto a ti. Então o Senhor enviou Jerubaal, Baaraque, Jefté e Samuel e os libertou das mãos dos inimigos que os rodeavam, de modo que vocês viveram em segurança. Quando, porém, vocês viram que Naás, rei dos amonitas, estava avançando contra vocês, me disseram: não, escolha um rei para nós. Embora o Senhor, o seu Deus, fosse o rei, agora aqui está o rei que vocês escolheram, aquele que vocês pediram. O Senhor deu um rei a vocês. Se vocês temerem servirem e obedecerem ao Senhor, a não se rebelarem contra suas ordens, e se vocês e o rei que reinar sobre vocês seguirem o Senhor, o seu Deus, tudo lhe irá bem. Todavia, se vocês desobedecerem ao Senhor e se rebelarem contra o seu mandamento, de sua mão se oporá a vocês da mesma forma como se opôs aos seus antepassados. Agora, preparem-se para ver este grande feito que o Senhor vai realizar diante de vocês. Não estamos na época da colheita do trigo. Pedirei ao Senhor que envie trovões e chuva para que vocês reconheçam que fizeram o que o Senhor reprova totalmente quando pediram um rei. Então Samuel clamou ao Senhor, e naquele mesmo dia o Senhor enviou trovões e chuva. E assim todo o povo temeu grandemente o Senhor e Samuel. E todo o povo disse a Samuel: ora ao Senhor e o teu Deus em favor dos teus servos, para que não morramos, pois a todos os nossos pecados acrescentamos o mal de pedir um rei. Respondeu Samuel: não tenham medo, de fato vocês fizeram todo este mal, contudo, não deixem de seguir o Senhor, mas sirvam o Senhor de todo o coração. Não se desviem para seguir ídolos inúteis, que de nada valem nem podem livrá-los, pois são inúteis. Por causa do seu grande nome, o Senhor não os rejeitará, pois o Senhor teve prazer em torná-los o seu próprio povo. E longe de mim esteja a pecar contra o Senhor, deixando de orar por vocês. Também lhes ensinarei o caminho que é bom e direito. Somente temam ao Senhor e sirvam-no fielmente de todo o coração, e considerem as grandes coisas que ele tem feito por vocês. Todavia, se insistirem em fazer o mal, vocês e o seu rei serão destruídos. Então essa foi a leitura do capítulo 12 do primeiro livro de Samuel, que é o 9º livro da Bíblia, a partir de Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Josué, Juízes, Ruth e 1 Samuel. O texto do capítulo 12 de 1 Samuel trata sobre a palavra de despedida de Samuel e só. Vamos lá então ao texto. Samuel disse a todo Israel: atendi tudo o que vocês me pediram e estabeleci um rei para vocês. Agora vocês têm um rei que os governará. Quanto a mim, estou velho e de cabelos brancos, e meus filhos estão aqui com vocês. Tenho vivido diante de vocês desde a minha juventude até agora. Aqui estou. Se tomei um boi ou um jumento de alguém, ou se explorei ou oprimi alguém, ou se das mãos de alguém aceitei suborno, fechando os olhos para sua culpa, testemunhe contra mim na presença do Senhor e do seu ungido. Se alguma dessas coisas pratiquei, eu farei restituição. E responderam: tu não nos exploraste, nem nos oprimiste. Tu não tiraste coisa alguma das mãos de ninguém. Samuel lhe disse: o Senhor é testemunha diante de vocês, como também o seu ungido é hoje testemunha, de que vocês não encontraram culpa alguma em minhas mãos. E disseram: ele é testemunha. Então Samuel disse ao povo: o Senhor designou Moisés e Arão e tirou os seus antepassados do Egito. Agora, pois, fiquem aqui, porque vou entrar em julgamento com vocês perante o Senhor, com base nos atos justos realizados pelo Senhor em favor de vocês e dos seus antepassados. Depois que Jacó entrou no Egito, eles clamaram ao Senhor, e ele enviou Moisés e Arão para tirar os seus antepassados do Egito e os estabelecer nesse lugar. Seus antepassados, porém, se esqueceram do Senhor seu Deus, então ele os vendeu a Sísera, o comandante do exército de Hazor, aos filisteus, e ao rei de Moabe, que lutaram contra eles. Eles clamaram ao Senhor, dizendo: pecamos, abandonando o Senhor e prestando culto aos Balaíns e aos postes sagrados. Agora, porém, liberta-nos das mãos dos nossos inimigos e nós prestaremos culto a ti. Então o Senhor enviou Jerubaal, Baaraque, Jefté e Samuel e os libertou das mãos dos inimigos que os rodeavam, de modo que vocês viveram em segurança. Quando, porém, vocês viram que Naás, rei dos amonitas, estava avançando contra vocês, me disseram: não, escolha um rei para nós. Embora o Senhor, o seu Deus, fosse o rei, agora aqui está o rei que vocês escolheram, aquele que vocês pediram. O Senhor deu um rei a vocês. Se vocês temerem servirem e obedecerem ao Senhor, a não se rebelarem contra suas ordens, e se vocês e o rei que reinar sobre vocês seguirem o Senhor, o seu Deus, tudo lhe irá bem. Todavia, se vocês desobedecerem
ao Senhor e se rebelarem contra o seu mandamento, de sua mão se oporá a vocês da mesma forma como se opôs aos seus antepassados. Agora, preparem-se para ver este grande feito que o Senhor vai realizar diante de vocês. Não estamos na época da colheita do trigo. Pedirei ao Senhor que envie trovões e chuva para que vocês reconheçam que fizeram o que o Senhor reprova totalmente quando pediram um rei. Então Samuel clamou ao Senhor e naquele mesmo dia o Senhor enviou trovões e chuva. E assim todo o povo temeu grandemente o Senhor e Samuel. E todo o povo disse a Samuel: ora ao Senhor e o teu Deus em favor dos teus servos, para que não morramos, pois a todos os nossos pecados acrescentamos o mal de pedir um rei. Respondeu Samuel: não tenham medo, de fato vocês fizeram todo este mal, contudo, não deixem de seguir o Senhor, mas sirvam o Senhor de todo o coração. Não se desviem para seguir ídolos inúteis, que de nada valem nem podem livrá-los, pois são inúteis. Por causa do seu grande nome, o Senhor não os rejeitará, pois o Senhor teve prazer em torná-los o seu próprio povo, e longe de mim esteja a pecar contra o Senhor, deixando de orar por vocês. Também lhes ensinarei o caminho que é bom e direito. Somente temam ao Senhor e sirvam-no fielmente de todo o coração, e considerem as grandes coisas que ele tem feito por vocês. Todavia, se insistirem em fazer o mal, vocês e o seu rei serão destruídos. Então essa foi a leitura do capítulo 12 do primeiro livro de Samuel, que é o 9º livro da Bíblia, a partir de Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Josué, Juízes, Ruth e 1 Samuel. O texto do capítulo 12 de 1 Samuel trata sobre a palavra de despedida de Samuel e só. Vamos lá então ao texto. Samuel disse a todo Israel: atendi tudo o que vocês me pediram e estabeleci um rei para vocês. Agora vocês têm um rei que os governará. Quanto a mim, estou velho e de cabelos brancos e meus filhos estão aqui com vocês. Tenho vivido diante de vocês desde a minha juventude até agora. Aqui estou. Se tomei um boi ou um jumento de alguém, ou se explorei ou oprimi alguém, ou se das mãos de alguém aceitei suborno, fechando os olhos para sua culpa, testemunhe contra mim na presença do Senhor e do seu ungido. Se alguma dessas coisas pratiquei, eu farei restituição. E responderam: tu não nos exploraste, nem nos oprimiste. Tu não tiraste coisa alguma das mãos de ninguém. Samuel lhe disse: o Senhor é testemunha diante de vocês, como também o seu ungido é hoje testemunha, de que vocês não encontraram culpa alguma em minhas mãos. E disseram: ele é testemunha. Então Samuel disse ao povo: o Senhor designou Moisés e Arão e tirou os seus antepassados do Egito. Agora, pois, fiquem aqui, porque vou entrar em julgamento com vocês perante o Senhor, com base nos atos justos realizados pelo Senhor em favor de vocês e dos seus antepassados. Depois que Jacó entrou no Egito, eles clamaram ao Senhor, e ele enviou Moisés e Arão para tirar os seus antepassados do Egito e os estabelecer nesse lugar. Seus antepassados, porém, se esqueceram do Senhor seu Deus, então ele os vendeu a Sísera, o comandante do exército de Hazor, aos filisteus, e ao rei de Moabe, que lutaram contra eles. Eles clamaram ao Senhor, dizendo: pecamos, abandonando o Senhor e prestando culto aos balaíns e aos postes sagrados. Agora, porém, liberta-nos das mãos dos nossos inimigos e nós prestaremos culto a ti. Então o Senhor enviou Jerubaal, Baraque, Jefté e Samuel e os libertou das mãos dos inimigos que os rodeavam, de modo que vocês viveram em segurança. Quando, porém, vocês viram que Naás, rei dos amonitas, estava avançando contra vocês, me disseram: não, escolha um rei para nós. Embora o Senhor, o seu Deus, fosse o rei, agora aqui está o rei que vocês escolheram, aquele que vocês pediram. O Senhor deu um rei a vocês. Se vocês temerem servirem e obedecerem ao Senhor, a não se rebelarem contra suas ordens, e se vocês e o rei que reinar sobre vocês seguirem o Senhor, o seu Deus, tudo lhe irá bem. Todavia, se vocês desobedecerem ao Senhor e se rebelarem contra o seu mandamento, de sua mão se oporá a vocês da mesma forma como se opôs aos seus antepassados. Agora, preparem-se para ver este grande feito que o Senhor vai realizar diante de vocês. Não estamos na época da colheita do trigo. Pedirei ao Senhor que envie trovões e chuva para que vocês reconheçam que fizeram o que o Senhor reprova totalmente quando pediram um rei. Então Samuel clamou ao Senhor e naquele mesmo dia o Senhor enviou trovões e chuva. E assim todo o povo temeu grandemente o Senhor e Samuel. E todo o povo disse a Samuel: ora ao Senhor e o teu Deus em favor dos teus servos, para que não morramos, pois a todos os nossos pecados acrescentamos o mal de pedir um rei. Respondeu Samuel: não tenham medo, de fato vocês fizeram todo este mal, contudo, não deixem de seguir o Senhor, mas sirvam o Senhor de todo o coração. Não se desviem para seguir ídolos inúteis, que de nada valem nem podem livrá-los, pois são inúteis. Por causa do seu grande nome, o Senhor não os rejeitará, pois o Senhor teve prazer em torná-los o seu próprio povo, e longe de mim esteja a pecar contra o Senhor, deixando de orar por vocês. Também lhes ensinarei o caminho que é bom e direito. Somente temam ao Senhor e sirvam-no fielmente de todo o coração, e considerem as grandes coisas que ele tem feito por vocês. Todavia, se insistirem em fazer o mal, vocês e o seu rei serão destruídos. Então essa foi a leitura do capítulo
12 do primeiro livro de Samuel, que é o 9º livro da Bíblia, a partir de Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Josué, Juízes, Rute e 1 Samuel.